Olá, minha turminha do primeiro ano H, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cleilson, professor de Física, e a partir dessa semana agora que entra, tá? A partir de segunda-feira, estou colocando já essa videoaula para vocês. Eu vou postar no grupo duas situações. A primeira é a atividade referente a essa terceira semana, tá? E na quinta-feira, antes de fechar a semana na sexta, eu posto aqui algumas resoluções da própria atividade de vocês, para ajudar quem não está conseguindo completar aí a atividade, tá certo? Do próprio livro de vocês, a gente vai usar aí o capítulo de cinemática, já que nós revisamos aquela parte de metrologia, notação científica, que envolve notação científica, a base de potenciação, que a gente fez uma revisão na parte da matemática, e algumas atividades referente à introdução de movimentos retilíneos uniforme, no caso da velocidade média. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um apanhado aqui das questões com vocês. Vou resolver uma ou duas com vocês, tá? E as demais questões são as questões que ficarão propostas para que vocês possam entregar até sexta-feira, tá bom? Então perceba que as nossas atividades estão da página 33 a 39, mas somente as atividades desses slides aqui, dessa videoaula, são as atividades que eu vou cobrar de vocês. São 9 questões, tá bom? Sigam a numeração que eu tenho aqui. Essa numeração é a numeração referente à questão 4, que está na página 33, tá certo? Então, na questão 4, ela fala de um automóvel que se aproxima de um paredão, e aqui vocês vão analisar o que está, se o automóvel está em movimento em relação ao paredão, o paredão em relação ao automóvel. Então eu peço que vocês façam uma pequena leitura na introdução desse assunto, que vocês vão conseguir chegar na solução aqui da questão sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Vamos aqui na questão 9. Pessoal, bem simples, ó. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100, ele sai daqui do quilômetro 100 e vai até o quilômetro 340 na mesma rodovia. Ele sai do quilômetro 100 e vai até o 340. Ele sai do quilômetro 100 às 10 horas e chega no quilômetro 340 às 14 horas. É só vocês recordarem que velocidade é o total da distância desse ponto a esse, e você vai dividir pelo tempo. Quanto tempo foi de 10 horas até 14 horas? Tá bom? Então, só para a gente dar aquela revisada, tá certo? Aí a questão 10, ela segue o mesmo princípio da questão 9, para que vocês possam utilizar como referência. Na questão 16, ainda também com velocidade média, eu destaco aqui na questão 16, ele utiliza como referencial um aparelho chamado sonar, tá? Já destaco aqui a questão da tecnologia empregada, né, da tecnologia aplicada em ações, por exemplo, como os barcos pesqueiros, né? Procura de cardume, um pescador usa sonar de seu barco que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal se propaga-se pela água, incide em um cardume, onde sofre reflexão, ou seja, ele retornando ao barco em 0,30 segundos. Ora, se ele retorna em 0,30 segundos, significa dizer que ele foi emitido, levou 0,15, a metade disso, e para voltar mais 0,15. Então ele retornou em 0,30 segundos. Aí ele quer justamente descobrir a distância, ou seja, como é do barco para o fundo do lago ou do rio,
ele quer saber a que distância esse cardume está. Então você tem a velocidade, você tem o tempo e você vai encontrar aqui a distância. Tá bom? Então, na questão 17, segue o mesmo princípio das questões 9 e da questão, aliás, da questão 9 e da questão 10, tá certo? Não vou comentar, mas eu queria comentar aqui com vocês a questão 18. A 18 eu vou resolver aqui com vocês, tá bom? Então, na questão 18, o que diz, ó? Às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 quilômetros por hora, tá? Ah, professor, ele está acima do limite da velocidade. Ninguém sabe, ninguém está analisando placa aqui não, tá bom? Vamos se ater a essa questão. E um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia a 80 quilômetros por hora. Sabendo que os dois veículos viajam no mesmo sentido e supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, determine o horário em que a motocicleta irá alcançar o automóvel. Eu vou deixar a questão mais simples aqui para vocês. Vamos lá. Resolução da questão 18. Imagine aqui, temos a nossa rodovia e o motociclista passa no quilômetro 10 a 120 km por hora. No mesmo momento, o automóvel passa pelo quilômetro 60, só que a velocidade é 80 km por hora. Eles estão no mesmo sentido. Perceba que a velocidade da moto é maior do que a velocidade do carro. Então vai chegar o momento que a moto vai alcançar o carro. Agora a questão ela pede justamente isso. Qual é o horário que ele vai alcançar esse carro? Quanto tempo vai levar para a motocicleta alcançar aqui o carro? Olha como é que a gente vai organizar isso. A equação do movimento, né, que é até iniciado já no 9º ano, né, na série final do ensino fundamental, né, dos anos finais, e diz que a distância é a distância inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui, em outras palavras, é aquela formulazinha da velocidade média. Velocidade média é a distância sobre o tempo. Tá certo? Só que aqui eu tenho um móvel, a motocicleta. Aqui eu tenho um outro móvel, o automóvel, o carro. Eu vou ter que montar uma equaçãozinha dessa para a moto, uma equaçãozinha dessa para o carro. Mas olha como isso é simples. Eu estou chamando de x moto, xm, né, a equação da moto. Começa em que quilômetro? Espaço inicial, a moto, 10. 10. Mais velocidade, 120. Vezes o tempo, vezes o tempo. O que nós construímos para a equação da moto? Espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Vamos fazer a mesma coisa para o carro. Então eu vou chamar de xc, a equação do carro, né? É igual, de onde o carro saiu? Quilômetro 60. Mais, qual é a velocidade do carro? 80t. Por que é 80t? A gente não sabe o tempo, estamos procurando. Tá certo? Então perceba, eu tenho uma equação para a moto, uma equação para o carro. Aí a questão pede o momento em que a moto alcança o carro. Se a moto alcança o carro, eles estão no mesmo espaço, na mesma posição. Então eu vou igualar a equação da moto, xm, com a equação do carro, o xc. Quem é xm igual a 10 mais 120t? Quem é xc? 60 mais 80t. Olha só, igualei, ó. 10 mais 120t igual 60 mais 80t. Aquela regrinha, ó. Vamos trazer o 80t para cá. Tem mais 80, vai passar menos 80.
e vamos levar o 10 para lá. Tem mais 10, vai passar menos 10. Olha como é que fica. Igualando aqui, ó. Sai 120, aliás, 120 menos 80t, igual a 60. E sai o 10 que está positivo e vem para cá negativo. Fica 120 menos 80t, 40t. 60 menos 10, 50t. Olha como a equação agora está bem mais simples. Então eu tenho que o tempo é 50 dividido por 40. Professor, a gente pode cancelar esses zeros? Deve simplificar mais ainda. Portanto, o t vai ser igual. Se você dividir 5 por 4, vai dar 1,25 horas. A questão ela não está pedindo em minuto e nada. Então, encontramos o tempo em hora, finalizamos aqui a questão. 1,25 horas, certo? Questão 18 aí, ó, para vocês, tá bom? A questão 19, ela fala de um trem de 200 metros de comprimento, move-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Vocês vão ter que transformar essa velocidade aqui, ó, para metro por segundo. Vamos aqui lembrar aquela regrinha que eu passei já para vocês, ó. É só pegar esse valor e dividir por 3,6. Quando você dividir 72 por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. E aí é só substituição, gente, tá? A mesma formulazinha da velocidade média para encontrar o que está sendo pedido aqui no A e no B. As últimas duas questões de gráfico eu acho muito bom. Infelizmente, as nossas aulas foram suspensas antes que a gente começasse a trabalhar com gráfico. Mas eu já tinha feito alguns desenhos gráficos com vocês, eu já tinha comentado a respeito de quão fácil é trabalhar com leitura gráfica, tá certo? Então, quando o movimento ele é positivo, ele está a favor da trajetória, a reta é crescente, é para cima. Se a reta ela é decrescente, significa que ele está no sentido contrário, o movimento é negativo, tá? Aí olha aqui na 24, ele sai do 0 e vai até, ó, vai aumentando aqui na equação 1, ela é positiva. Ele sai do 300 e vai diminuindo, ó, equação 2, ela é negativa. Talvez vocês terão um pouquinho só de dificuldade aqui na 24, que aí vai ficar como um desafio, tá certo? Mas na quinta-feira eu vou conferir todas essas questões com vocês, para que na sexta-feira todos vocês possam entregar a atividade. Tá bom? Então, um forte abraço e, gente, contem comigo, tá ok? Abraço.